Olá, eu sou a doutora Laura e esse é o terceiro vídeo da nossa coleção sobre bactérias patogênicas. O tema desse vídeo são as espiroquetas. Essas bactérias têm uma forma ondulada e são as primeiras da nossa coleção que são flageladas. Elas são gram-negativas, mas como vocês podem perceber, são muito finas, o que dificulta a visualização e a própria coloração. A foto dessa lâmina, por exemplo, é difícil de reproduzir na prática, principalmente quando são amostras clínicas. Se há suspeita de espiroquetas, aqui demonstradas em sua forma ondulada, a microscopia segue outro tipo de coloração ou analisa a amostra a fresco. As espiroquetas coram melhor com corante de prata, como essa foto, onde a forma ondulada fica bem mais nítida. Existe uma série de técnicas de coloração, mas a prata é a mais utilizada. Outra técnica de microscopia bastante utilizada é a de campo escuro. Nesse tipo de microscopia, não usamos o corante, e as bactérias espiraladas aparecem aqui com o tom claro, ou brancas. Mas isso não quer dizer que sejam dessa cor, é apenas a maneira como a microscopia mostra. Nessa técnica, as espiroquetas estão vivas e podemos ver como elas se movem, assim como mostra esse vídeo. É possível também fazer imunofluorescência. Nesse caso, anticorpos marcados com substâncias fluorescentes reconhecem a membrana da bactéria e se ligam às estruturas, deixando as espiroquetas fluorescentes. Então aqui vemos as espiroquetas verde fluorescente. Os gêneros Treponema, Borrelia e Leptospira são os mais importantes à patogenia humana. Mas vamos falar aqui dos patógenos mais relevantes de cada gênero. O primeiro é o Treponema pallidum pallidum, agente que causa a doença sífilis. O reservatório desse gênero é o próprio homem, e a transmissão acontece por via sexual na fase aguda da doença. O segundo é a Borrelia burgdorferi, agente que causa a doença de Lyme. Essa doença também é causada por outras espécies de Borrelia, mas a burgdorferi é a mais estudada. O reservatório principal dessa bactéria é o carrapato do gênero Ixodes, que transmite a bactéria por sua picada. O terceiro, então, é a Leptospira interrogans, agente que causa a doença leptospirose. Os roedores são o reservatório mais comum, mas outros animais também transmitem a doença pela urina contaminada, como cães e gatos. Falando agora das espiroquetas em geral, o grande diferencial é a maneira como essas bactérias se movem. Os flagelos começam nas extremidades das bactérias, mostrado aqui nessa figura, uma extremidade onde eles se iniciam, e aqui a outra extremidade. E esses flagelos se organizam em direção ao centro, moldando essa bactéria nessa forma ondular que nós vemos na figura. O flagelo então fica protegido entre membrana interna e externa, e por isso tem o nome de endoflagelo. Notem então, nesse vídeo, que a rotação espiral do flagelo pressiona o cilindro interno da bactéria e faz com que ela gire em torno do eixo. Esse movimento facilita a entrada e a saída das células que as espiroquetas infectam, aumentando a disseminação da infecção. Agora, podemos analisar os outros fatores relacionados com as espiroquetas. Vimos na figura anterior que essa forma de organização precisa de duas membranas, a membrana interna e a membrana externa, o que não é comum nas bactérias gram-negativas. Acima da membrana citoplasmática, vemos a camada de peptídeo glicano. Essa, assim como ao grupo, e seguida de um espaço periplásmico, onde o flagelo se acomoda. A membrana exterior tem lipoproteínas e também tem glicolipídios, que em algumas espécies se assemelham ao LPS ou lipopolissacarídeo. Pensando na função das moléculas de membrana, as espiroquetas têm adesinas, que quando aderem dificultam a eliminação do invasor.
Outra classe é a de inibidores e ativadores da inflamação. Os inibidores fazem com que o sistema imune ignore a infecção, enquanto a bactéria se reproduz e se espalha pelo local. Estimulantes podem causar uma inflamação exagerada e danificar o tecido infectado, como alguns glicolipídios fazem. Já os inibidores de complemento dificultam a ação da resposta imune inata, que não é específica, prejudicando a fagocitose, por exemplo. Como os complementos também interagem com os anticorpos, diminui a eficácia da resposta específica. Os gêneros também têm as suas particularidades. As bactérias do gênero Borrelia, por exemplo, têm indutores de tropismo tecidual, que significa que tecidos específicos são mais infectados do que outros. O tipo Borrelia também libera suas proteínas por onde passa, e essas proteínas são reconhecidas pelas células do sistema imune, que querem eliminar a ameaça. O problema é que essas células não distinguem o tecido com antígenos da própria bactéria. Resultado, o sistema imune acaba causando lesão nos tecidos do próprio corpo. Já no caso do treponema, a quantidade de glicoproteínas de membrana é pequena. Como esses são as que os anticorpos mais reconhecem, o organismo fica quase invisível para a resposta imune que depende de anticorpos. Dentre as poucas proteínas que ficam expostas, algumas têm uma grande variação nas porções que os anticorpos reconhecem, fazendo então que a exposição a um tipo específico não consiga proteger de outro tipo. Por último, então, o gênero Leptospira tem proteínas que podem provocar a hemólise, e essa capacidade de lisar os glóbulos vermelhos do sangue é característica das espécies patogênicas. Bom, já que conhecemos um pouco da estrutura e das características das espiroquetas, podemos pensar em como identificar esse grupo tão diferente. Em primeiro lugar, é preciso saber se essas bactérias são sensíveis às variações do ambiente, e é o caso das espiroquetas. Por isso, a análise laboratorial direta precisa ser rápida e sem tratamentos prévios. Aqui vale muito a avaliação clínica do paciente, ou ainda a epidemiologia, para que possamos fechar um grupo de organismos suspeitos e conseguir identificar. Se não houver suspeita clínica de uma espiroqueta, a coloração de Gram pode ser a escolha do início das análises. A bactéria cora Gram negativo fraco ou não cora. Em seguida, a tentativa de cultivo em meio básico, como por exemplo o TSA, ou ainda em meio complexo, como o agar-sangue ou o agar-chocolate, não funciona com as espiroquetas. A identificação do micro-organismo, então, pode ser feita pela microscopia em campo escuro, pela coloração de prata ou ainda por imunofluorescência direta. Mesmo assim, a quantidade de micro-organismos disponíveis para essa identificação dentro da nossa amostra vai depender da doença e da amostra. E se a microscopia der negativo, não quer dizer que a amostra está livre de espiroquetas. As fases não agudas, por exemplo, podem ainda ter uma quantidade baixa de espiroquetas e não ser detectada na microscopia. Ainda pensando em métodos diretos, é possível cultivar Leptospira em meio de cultivo Fletcher. Esse meio é baseado em soro de coelho, e um anel turvo sobre o meio indica o crescimento da bactéria. Porém, isso pode demorar semanas para que seja visualizado. O meio de cultivo BSK2 também é o meio específico e escolhido para o cultivo de Borrelia, que também é um micro-organismo fastidioso. Já o treponema não é cultivável, ou seja, a identificação do micro-organismo mais comum tem que ser feita pela microscopia em campo escuro, e mesmo assim a microscopia funciona melhor na fase primária, e com a amostra coletada diretamente da lesão do órgão genital, que é chamada de cancro duro. Todas essas limitações na microscopia e o cultivo desses micro-organismos faz com que outras técnicas sejam necessárias, como métodos moleculares e imunológicos. O imunológico é o mais comum, e baseado principalmente na aglutinação de anticorpos do soro do paciente que reconhece a espiroqueta em questão. Hoje temos kits disponíveis para fazer essa aglutinação. Nessa foto, por exemplo, temos um soro positivo para treponema, aqui nesse caso, mostrando a aglutinação de anticorpo pela formação de precipitados na amostra. Se a amostra fosse negativa, não haveria precipitados aparentes. As técnicas imunológicas não se limitam ao teste de aglutinação.
E a confirmação das espécies e sorotipos também pode ser feita pelas técnicas moleculares, como o PCR. As técnicas imunológicas e moleculares vocês verão com mais detalhes na aula de imunologia e biologia molecular aplicadas à saúde pública. Vimos então aqui as principais características dos treponemas, focado em fatores de virulência e identificação por métodos tradicionais. Obrigada por assistirem e até a próxima videoaula.